Oi, Bia, Neuzinha. Tudo bem, Sandra? João, pois é, Roberto. Parabéns. Boa noite, Bia. Boa noite, seu Toninho. Obrigada. Boa noite, Sandra. Tudo bem, graças a Deus. Daniel. João. Caminho, verdade e vida. Tá bom. Caminho, verdade e vida. Doutora, cadê? Na frente, se eu conseguir. É o caminho de Jesus. Caminho, verdade e vida. Ele deixou para nós. Que lindo. Só o título do livro já... É. Nossa. Faz gol. Boa noite, Tamar. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Antônio. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Kátia, aniversariante. Kátia mesmo. Parabéns, Kátia. Eu e a Bia. Bom, eu vi pra mim, né? Os três. Parabéns. É a Bia também é primeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Soledad. Oi, Liane, Caetano. Boa noite. Boa noite. Caetano. Boa noite. Caetano. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Oi, Dudinha. Oi, Duda. E aí, pessoal? Boa noite. Luciano. É mais fácil ligar e falar assim, oi, geral, né? Oi. Oi, gente. Oi, Ana. Oi, Daniel. Boa noite. Boa noite. Menina. Digão. Ai, Rodrigo, serviço opa. Amanhã não. Amanhã não. É sábado. Não, amanhã você não tá lá? Amanhã não. Tô sábado. Só terça-feira. Sexta não. Sexta não. Ah, entendi. Terça-feira, sim. Terça e quarta sim, João. Hora extra, Rodrigo. O quê? Tudo bem? Vamos fazer hora extra amanhã lá, Rodrigo. Tá certo. Oi, Rogério. Oi, Marta. Boa noite. Marilice, boa noite. Oi, Fábio. Boa noite. Não estou te ouvindo, está com o áudio fechado. Problema na peça da frente aqui. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo bem? Oi, Joana, Cida. Oi, Bia. Boa noite. Boa noite, Reinaldo, Valéria. Oi, Sandra. Reinaldo. Tudo bem? Tudo bem, Valéria? Júlia, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Renata, Paulinho, Ana, Tolessi. Estou olhando aqui, Gildinha, boa noite. Valéria, Reinaldo, boa noite. Como é, Luciano? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá bom. Julia, você cortou o cabelo, Julia. Olha. Tá vendo que bonita que você tá? Falei, cortei o meu cabelinho. Então, ó, tá linda. Cresce mais do que o cabelo. Tá certo. Ela tem um cabelo lindo, né, Julia?
Preto, né? E crespo, bonito, né? Que fica ajeitadinho. Você também tá aí, você tá linda. A Valéria. Tudo bem, querida? Você quer fazer, Gui? Juju vai matar pra casa amigas. Hoje você tá com os dois, Daniel? Tô. Estamos tocando terror aqui em casa. Ó, a cara do bagunceiro pequeno, ó. Cadê? Oi! Ah, Como que ele Oi, chama? Kátia. Não é Boa fácil, não. noite. É muito bom. ah, mas é uma delícia, né? Como é o nome bom dele, demais. Dani? Nós estamos sem. Oi, Júlia. Olá. Fala, oi, Beatriz. Olá, foi aniversário da Beatriz. Você não deu nem um parabéns para ela. Parabéns, Bia. Obrigada, gente. E a Eu e a Márcia, no mesmo dia, né, Márcia? Nós somos quase irmãs gêmeas. Mas aniversário também dá. O aniversário da Kátia também. tudo demais. Oi, João, Edson, Boa noite, Davi, pessoal. Walter. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sara, boa noite. Bia, que dia foi seu aniversário? Foi dia 1º. Ai, meu pai fazia dia 1º também. Olha lá. É, Eu lembro disso, Valéria. Que lembra? legal. É, então. Sônia Raquel, boa Sou noite. gente boa dia 1º, Valéria. Tá certo, é isso mesmo. Esse mês, fazer uma brincadeira, é o mês do desfalque financeiro, porque todos, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha filha, fazem aniversário em maio. É, Brincadeira financeira. Estoque financeiro. Família de taurinos. exatamente. E tem os geminianos também. A Dani, a minha mãe e a Dani são taurinas, né? E o meu pai e a minha irmã, geminianos. Depois do dia 20. Aí o mês que vem é todo da minha esposa. Caprião, hein? Tem que ir economizando durante o ano para gastar nesses 2 meses agora. Tá certo. Meus irmãos, então vamos iniciar a nossa reunião, pedindo, né, como sempre, todo mundo verificando, deixando o microfone desligado e lembrando de colocar um copo d'água para fluidificar. Prezados irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. É com muita alegria esse nosso reencontro todas as quintas-feiras, né? O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Então, com essa alegria, rogamos a Jesus que nos ampare as nossas famílias, os nossos lares, os nossos amigos, parentes, e toda a humanidade tão necessitada, né? E para a preparação da nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel Chico Xavier. Boa noite a todos, muita paz, um abraço fraternal, de saudade, de uma semana já dá para dar saudade para a gente, né? O caminho, verdade e vida, a lição, a regra áurea.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, nos disse o Mestre. E Emmanuel comenta: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Essa bela página, belíssima, é do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A regra áurea. E com essa página, iniciamos a nossa reunião com a prece que o William vai proferir para nós. Queridos irmãos, nesta noite fraterna, felizes de estarmos juntos nesta seara bendita em que Jesus nos convida a reunir as nossas mentes e nossos corações em torno do seu Evangelho. Vamos procurar deixar de lado as nossas vicissitudes da vida material, para que possamos, indo ao encontro do Cristo, elevar os nossos pensamentos a Ele, ao Mestre fraterno, agradecidos por todos aqueles que nos antecederam,
para que pudéssemos estar nesta noite reunidos com Jesus, sendo orientados por essa doutrina maravilhosa, e que possamos, sapiência, a consciência de que o exercício da fé cristã é de cada um de nós. Se nessa noite buscamos a inspiração dos espíritos elevados, se essa noite recebemos as suas vibrações, temos a consciência, mestre querido, que são as nossas atitudes que permeiam a verdadeira transformação perante o mestre Nazareno e perante aos seus enviados que no cotidiano nos orientam para o bem. Senhor, como sempre pedimos que as suas bênçãos recaiam a todos os nossos irmãos que aqui não puderam dar, encarnados e desencarnados, a todos os nossos irmãos convalescentes, todas as doenças do corpo, do espírito e a doença do sentimento. Então, o amor que sofrem com as aflições da plenitude, porque ainda não tem o verdadeiro mestre em sua orientação. Aos nossos irmãos adoentados em seus lares, aos nossos irmãos por trás das grades, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a todos os que nesse momento trabalham em prol do próximo. Aos anônimos, tantos são quantos necessários para que acalentem os corações de tantos necessitados. Senhor, agradecemos as vossas bênçãos e pedimos permissão para que possamos dar continuidade aos trabalhos edificantes desta noite. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar-se ao próximo como a si mesmo. Nas instruções dos Espíritos, a lei de amor, item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. São os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais elevado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra. Este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Está travando, gente.
Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos, ébrios de esperança, desceram ao cerco. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual, aos suplícios que ela o conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. O instinto são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. Menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, fareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Mensagem de Lázaro, Paris, 1862. E do Livro dos Espíritos, no item Caridade e Amor do Próximo, a questão 886. Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Muita paz a todos. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José. Muita paz a todos. Estamos mais uma vez, então, reunidos em torno do Evangelho para que possamos estudar, né? Meditar sobre essas orientações, sairmos um pouquinho da nossa correria, do nosso dia a dia, a fim de que possamos nos concentrar um pouco nessas orientações, mas que nos chamam a atenção, inclusive a nossa vivência aqui na Terra, né, nessa existência nossa, dos bens materiais que temos, né, e que precisamos chegar à conclusão, precisamos desenvolver o nosso entendimento, melhor dizendo, né, para essas orientações. Porque nós não podemos viver nós não conseguimos viver sem as nossas condições materiais que necessitamos dela, né? Mas também não podemos nos concentrar nessas condições materiais, né? E nos tornarmos escravos dela, né? Então é isso que geralmente acontece conosco, né? Então todas essas orientações aqui que nos são alertadas por
por esse mentor, né, Lázaro, elas são nesse sentido, para que a gente possa não ficar escravo das coisas materiais. Então, quando dizemos coisas materiais, não está restrita somente às condições financeiras, né, as condições econômicas, mas tudo que envolve a nossa vida dentro do planeta. Então, nós temos necessidade de tudo, mas não podemos nos apegar excessivamente a nada disso que necessitamos. Que a grande verdade é a seguinte, né? Nós temos necessidade. Esse apego nosso excessivo nas coisas faz com que nós venhamos a nos esfriar espiritualmente, né, no nosso coração, e deixemos de lado esse sentimento sublime que é do amor. Porque o amor, nós temos também um sentido abrangente a esse sentimento sublime, né? Sentido abrangente. Então, nós nos comovermos com o sofrimento alheio, nós desenvolvermos a nossa capacidade, termos necessidade de praticar a caridade, queremos solucionar todos os problemas que envolvem o cotidiano de todos aqueles nossos irmãos que convivem conosco, né? Até aqueles mais longínquos. E a espiritualidade traz essa necessidade desse sentimento sublime, né, intitulando como uma lei, uma norma. Nós temos a obrigação de seguir, né? Igualzinho às nossas normas aqui da Terra, né? Se nós não obedecemos uma lei de trânsito, ou lei qualquer uma que seja, nós podemos ser penalizados, né? Só não somos quando não somos pegos em flagrante, mas senão nós somos penalizados, temos uma pena. Existe uma norma de penalidades e que nós sofremos essa penalidade. A diferença entre as leis humanas e a lei divina, que é sobre a orientação do Evangelho de hoje, é que mesmo que nós não sejamos pegos, entre aspas, né, porque Deus está nos vendo sempre, mas nunca somos punidos. Não existe uma imposição de punição para nós quando nós infringimos uma lei de Deus. O que vai existir um dia é o nosso despertar para o descumprimento dessa lei, através da nossa consciência. Então não vai precisar ninguém falar, olha, você vai ter uma penitência aí, você vai ter que fazer isso, ou fazer aquilo. Não, nós vamos nos sentirmos na obrigação de fazermos alguma coisa para reparar o erro. Conformar enquanto nós não tivermos essa oportunidade. É isso que nós precisamos começar a aprender, né? Para que a gente não precise esperar o momento nós termos uma complicação maior, nós temos um problema de consciência, nós começamos a sofrer, né? Nós podemos fazer isso daí espontaneamente, começar a pensar já. Olha, escuta, que norma divina que eu estou contrariando, né? E dentro das normas divinas existe um leque imenso, né? Um simples pensamento nosso, um comentário infeliz de algum irmão, né? Fora os problemas reais que nós acabamos cometendo, né? E que acaba prejudicando algum irmão nosso. Então nós precisamos ter essa consciência, né? E quando nós nos conscientizarmos realmente, né, dessas orientações, porque a grande verdade nossa, né? Tudo que nós fazemos, até as coisas erradas, nós estamos sempre pensando em obter alguma coisa em troca. Que no fundo, é a conquista da nossa felicidade, da nossa paz. Sempre que nós fazemos qualquer coisa, certo ou errada, nós estamos objetivando isso daí. Nós só não nos conscientizamos ainda
que, dentro das condições divinas, dentro das orientações divinas, essa conquista, nós não precisamos ter nada, não precisamos fazer nada quase. É uma questão de sentir, de sentimento, e colocar esse sentimento, o trabalho, em proveito próprio, né? Então, termina o mentor, né, Lázaro, nessa orientação, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que os bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Então, me lembro, né, que já ouvimos algum relato da espiritualidade que as alegrias celestes, né, não existe palavra que possa exprimir. Então, dá essa noção para nós, para a gente imaginar o que seja, né? Quando a gente sente uma alegria muito grande aqui na Terra já, né, a gente se sente tão bem, né? Tão realizado, nos dá uma satisfação interior. Imagine uma alegria celeste, o que é capaz de fazer, né, conosco, de nos proporcionar, né? Então, vamos começar a pensar nisso e começar a desenvolver esse entendimento nosso para o nosso próprio bem. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, muita alegria. O Evangelho, então, o título é A Lei de Amor. Eu lembro de ter lido um livro que o escritor ele dizia que tinha ido assistir uma palestra sobre o amor. E o auditório estava cheio, o palestrante subiu, olhou para todos e falou: amor, amor e amor. Todos gostaram e todos sentiram, porque além dessas palavras, ele contribuiu, ele doou seu sentimento. Então aquilo tocou no coração das pessoas e fez por valer a palestra dele. Sinceramente, não consigo entender muito bem isso, mas sabemos que um bom sentimento, um bom pensamento, uma oração com essa sinceridade, com esse sentimento de amor, faz a diferença. Isso nós já sabemos. O que precisamos é trabalhar no nosso íntimo para também conseguir entender isso e sentir. Acho que o último livro do Dr. Inácio é O Novo Mandamento Vos Dou, né? Se eu não me engano, é esse título. Lá no final, olha que interessante também, que me chamou muita atenção. Quando eles estão visitando um dos laboratórios lá na China, que é no subterrâneo, então, eles em espírito estão lá no subterrâneo, aqui no plano material, e olhando como que os cientistas, as pessoas estão trabalhando lá embaixo, sem entrar nos detalhes. Eles estão lá analisando e, de repente, o alarme é acionado pela presença espiritual deles. Então, um alarme muito sensível, que conseguiu captar a presença dos espíritos. Tocou o alarme, a polícia desce correndo para ver quem era o invasor. No entanto, a polícia no plano espiritual também desce para ver. E aí eles se preocupam. E o médico, o doutor chinês lá que está acompanhando eles, fala: precisa sair daqui que logo a polícia chega e vai nos pegar. E o pior é que aqui no subterrâneo não tem outra saída, só a porta da frente. Aí o doutor Odilon, ele fala assim, sem aflição: unamos as nossas mãos, um círculo, e vamos orar.
E ele fala por 3 vezes: Senhor, Senhor, Senhor. E eles saem lá do subterrâneo e voltam para cima, na superfície. Saem no estacionamento e fogem da polícia do plano espiritual. Então, olha como que é importante falarmos sentindo as coisas. Importante quando fazemos isso com palavras boas e otimistas. Mas também é preocupante quando fazemos com as palavras negativas a colocação de sentimento negativo. Isso é muito prejudicial para quem estamos emanando essa vibração e para nós mesmos. Só de falar nisso, a gente já se sente incomodado. Por isso a importância de ler essa mensagem trazida por Lázaro e entender que ele está falando sentimentos. A coisa mais nobre do sentimento é o amor, o requinte dos sentimentos. E ouvimos isso, e parece que quando falamos de caridade, precisamos fazer a caridade com sentimento de amor, então vamos entregar alguma coisa, desejar que aquilo seja útil para a pessoa. Isso é muito importante. E eu creio que, felizmente, no nosso país, na nossa cidade, no nosso meio, né, doando muito ou pouco, isso é do nosso dia a dia. Essa vontade, esse ímpeto de querer ajudar as pessoas. Faz parte do nosso dia a dia. Por menos que façamos. Mas é corriqueiro. Fora do país, fora do Brasil, na maioria dos países, isso é muito diferente. Eu assisti um vídeo um tempo atrás, falando, o rapaz saiu nas ruas e fez doação para os moradores de rua, uma coisa muito bacana. E um dos comentários digitados, né, escrito embaixo daquele vídeo, uma pessoa disse o seguinte: é muito interessante a minha experiência. Trabalhei no Japão e lá a coisa é muito diferente. Sou brasileiro. Quando estive um dia lá no inverno, saindo de uma cafeteria, eu vi uma senhora japonesa na calçada. E eram tão poucas as suas blusas que só por vê-la já me senti com frio. Vendo a sua condição, percebi que ela estava com fome. Voltei para dentro da cafeteria, comprei um café com leite e um lanche e levei para aquela senhora. Ela me olhou de uma forma assustada e eu ofereci a ela, falei: senhora, aceite, por favor. Aí ela me reconheceu pelo sotaque. Você é brasileiro, não é? Eu disse: sou. Então eu aceito. Muito obrigado. Aí ele falou que ficou espantado e pediu: mas por quê? Eu não entendi. Porque nós, japoneses, não podemos aceitar a ajuda dos nossos irmãos japoneses. Temos como se fosse um código de honra de que não podemos mostrar a ninguém que estamos passando necessidade. Mas todos os brasileiros são muito bons. E de você eu aceito. Obrigado, meu filho. E ele falou que aquilo ele comentou com seus amigos e eles disseram que realmente era assim. Ninguém estava acostumado a fazer a caridade. Olha que triste que deve ser isso. Porque quando nós entregamos algo a alguém e desejamos que aquilo seja útil para a pessoa, e ela de imediato já nos agradece com um sorriso, ganhamos o dia. Não é isso? Ganhamos o dia. Também assisti, e isso acho que é muito, muito bacana, comerciais tailandeses, então passados na TV aberta na Tailândia, comerciais motivacionais. Olha que iniciativa bacana. Eu já comentei isso em outras ocasiões, mas eu vou lembrar de novo. A cena é o seguinte: mostra lá
o rapaz andando na calçada, indo para o trabalho. De repente, uma bica de água cai da casa de cima, no meio da calçada, bem em cima da cabeça dele. Ele se molha. Ele olha para cima, não vê ninguém, mas ele não se revolta. Ele olha para o lado e vê um vaso de uma árvore seca, plantada na calçada, num vaso. Ele puxa aquele vaso embaixo da água e segue. Anda mais um pouco e tem uma senhora tentando levantar o carrinho de lanche dela na calçada. E o carrinho estava muito cheio, muito pesado, ela não conseguia. E ela com aquela cara brava, irritada, ele vai e ajuda ela a puxar para cima. Ela olhou, achou meio ruim, mas enfim, conseguiu pôr o carrinho na calçada. E fez assim. Não agradeceu e ele foi embora. Anda mais um pouco numa esquina, sentado na calçada, uma senhora muito pobre e uma menininha muito pobre. E a menininha segurava uma plaquinha. Por favor, me ajude para o material escolar e uniforme. E ela fazia assim com a cabeça. O rapaz abriu a carteira, tinha só uma nota. Ele deu para ela. Ela agradeceu. E a cena mostra o dono da loja em frente, onde eles estavam sentados. E ele balança a cabeça, reprovando a atitude. Ele segue para o trabalho. Na hora do almoço, um prato de arroz e uma coxa de frango. Vem um cachorro, pedir para ele um pouquinho de comida. O que ele faz? Dá a coxa de frango inteira para o cachorro. Acaricia ele, faz amizade, come arroz. Voltando para casa no ônibus lotado, ele levanta e dá um lugar para uma moça sentada. Chega em casa, no apartamento, deixa uma penca de banana pendurada na porta da vizinha. Isso se repete 3 vezes, mostra a cena. As 3 vezes passando na mesma situação. No final da 3ª vez, aquela planta já estava verde com flor, porque a água continuava caindo lá. Aquela senhora já o esperava para que ele ajudasse ela a levantar o carrinho na calçada, com um sorriso no rosto. E lhe deu um lanche para ele levar. Aquela senhora com a menina sentada na calçada, ele olha e só tem a senhora. Aí ele fica espantado e escuta um grito de uma criança. Mãe! Eles olham para o lado, a menina, com os livros embaixo do braço e o uniforme da escola. Aí o senhor daquela loja vê a cena, regala o olho, se emociona. O dono do restaurante, que também reprovava ele ter dado a coxa de frango pro cachorro, vê que o cachorro está esperando ele e virou seu amigo. A moça no ônibus também retribui com um sorriso muito grande para ele. E a hora que ele vai colocar o caixinho de banana pendurado na porta da vizinha, uma velhinha, que acho que de mais de 90 anos, abre a porta e pega ele no fraga. Chama ele e dá um abraço, que aquilo compensa tudo, aquele abraço com aquele sorriso. E depois o comercial termina assim: ninguém viu, ninguém ficou sabendo, ninguém agradeceu. E a sua recompensa? Saber que ele fez a diferença naquele dia. Então, meus irmãos, eu acho que essa lição de amor nos chama a atenção para que coloquemos em prática tudo o que a gente ouve no Evangelho e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Para que primeiro nós nos sintamos bem, mas não esperando isso como recompensa, que isso vai vir. E quanto mais sem essa esperança de receber algo em troca, mais essa recompensa vai vir para a gente. Interessante, né? Então vamos pedir a Jesus que consigamos pôr em prática isso, que consigamos focar a nossa atenção para essa lei de amor, deixando todas as picuinhas, todos os melindres de lado, e com isso alcançando a vitória no nosso dia, nos nossos afazeres, que vão colocar em prática os ensinamentos de Jesus.
Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Olá, boa noite a todos. Eu trouxe... eu tenho um livro chamado Personagens da Boa Nova. E é claro que tem um capítulo destinado a Lázaro. Então eu trouxe, peguei ele, né? Não trouxe, eu peguei para a gente ver alguma coisa sobre essa personagem tão especial, né? Bem, todas as personagens da Boa Nova são especiais, né? Mas Lázaro realmente, assim, é diferente. Mas eu selecionei só algumas coisas, então não é grande, tá? Então eu vou fazer uma leitura, na verdade. Então, bem, também assim, já adianto, não tem assim novidades não, tá? É só pra gente relembrar essa personagem. Então, Lázaro, irmão de Marta e Maria, morava em Betânia. Diz que era uma aldeia singela, cercada de imensos campos de cevada, pequenos bosques de olivedos e figueiras. Ficava no caminho de Jerusalém para Jericó, mais ou menos a 1 hora de Jerusalém. Quando o mestre se encontrava nas proximidades, era ali, naquela casinha risonha e franca, que ele encontrava, assim, algumas horas de aconchego, de intimidade familiar. Diz que em Betânia, Jesus teve uma segunda família. Foi lá, nessa casinha, que ele enfatizou a escolha da melhor parte, narrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Quando Lázaro adoeceu, Jesus se encontrava pregando na Pérea e as irmãs lhe mandaram mensageiro. Foram 2 dias de marcha e o recado foi breve: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Passados 2 dias, Jesus empreende a jornada de retorno e, ao chegar ao destino, Lázaro estava com 4 dias de sepultura. Por ser uma família distinta e estimada, havia muitas visitas na chácara de Betânia. Quando a notícia da presença de Jesus o precede, Marta vai ao seu encontro e, avistando, fala-lhe: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus pede a Marta que chame sua irmã e, acompanhado ainda por todos os judeus que estavam na casa àquela hora e seguiram Maria, o mestre se dirige ao local onde o corpo do amigo estava sepultado. Narra o evangelista que Jesus chorou. Ao comando de Jesus, abrem o túmulo. Jesus então ora ao Pai e depois brada com voz vibrante: Lázaro, vem para fora. Alguma coisa branca se move no fundo escuro da catacumba. Aproxima-se. Os contornos parecem mais nítidos. Caminha lentamente. Enrolado da cabeça aos pés nas faixas do embalsamamento, Lázaro responde a Jesus: Eis-me aqui, Senhor. Quando a noite se fez, Lázaro é novamente o bom hospedeiro, andando, sorrindo, comendo o pão que todos comiam. Era o motivo de todas as alegrias, ao mesmo tempo, o motivo de terror. Para aquela gente se tornou um enigma. Ninguém ousava lhe perguntar as aventuras da misteriosa viagem ao Vale da Morte. Pelo desconhecimento da letargia, nas semanas que se seguiram,
Quase não se falava de outra coisa em Jerusalém e nos arredores. Jesus nem tocara no cadáver. Depois de verem Lázaro, os curiosos iam ter com Jesus, contemplando-o num misto de admiração e medo, de Nazaré, que dava ordens à própria morte, e a morte lhe obedecia. Uma semana antes de sua morte na cruz, Jesus retorna a Betânia. Foi convidado a jantar na casa de um tal Simão, chamado leproso. Lázaro foi convidado naturalmente, sendo um personagem tão distinto naquele lugar. Entretanto, desde que o amigo celeste o trouxera de retorno à vida física, despertando-o do sono letárgico, Lázaro não é mais o mesmo. Diz Plínio Salgado, num livro O Viajante do País Desconhecido, sobre a vida de Jesus, e a respeito de Lázaro, ele diz assim, que ele retornou do outro lado e dentro dele a vida cantava como esplende na paisagem colorida e na asa dos pássaros. E passa a sentir uma intensa alegria. Séculos depois, quando o Espírito de Verdade prepara a vinda do Consolador, Lázaro integra a equipe. E são de sua autoria as páginas Afabilidade e a Doçura, Obediência e Resignação, A Lei de Amor, o Dever, que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo. E bem se revela Lázaro como aquele que muito amou a Jesus, elegendo a condição de amigo e seguindo-o na qualidade de guia e modelo, quando afirma: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cielo. Então, não bastasse a mensagem por si só, tão importante, trazida para nós, né, no momento em que estamos necessitando falar de amor, não descrer do amor, né, nos trazem como uma lei, e ainda, então, como se não bastasse a própria mensagem em si, já sublime, grandiosa, tão necessária para nós, né? Como precisamos do sol, precisamos do amor, ainda esse que nos traz a mensagem, esse amigo de Jesus, um amigo tão íntimo, e que vem falar com essa autoridade para nós, a respeito da lei de amor, que realmente o uniu ao seu mestre, e que possa também nos fazer nos abrigarmos no Evangelho, na mensagem de Jesus, com a maior alegria das nossas vidas também. Muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. Então, o tema da noite, né? Amar o próximo como a si mesmo. Eu queria ler um relato que o Chico fez, que tá num documentário, numa reportagem, passa ele falando sobre esse episódio, sobre essa pessoa, que encaixa perfeitamente no Evangelho de hoje. Amar o próximo como a si mesmo, como foi lido do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Fazer o bem. Então, o Chico conta o seguinte, que a respeito do amar o próximo como a si mesmo, olha o que ele fala aqui. São palavras do Chico, tá? Ele diz assim: até hoje, só fazer uma observação, esse hoje aqui, pela aparência que ele tá assim nessa reportagem, no vídeo,
Ele já estava, devia ser ali 1990, 95. Então, ele diz assim: até hoje, eu só conheço um caso de pessoa que exerceu este ensinamento de Jesus. Caramba, só conheço uma pessoa. Olha o que ele vai falar. Então, eu só conheço um caso de pessoa que exerceu esse ensinamento de Jesus. Como ele deve ser interpretado, vivenciado. Foi nossa irmã Mirtes Terezinha, da cidade de Ubá. Ela foi médium espírita. Mirtes tinha um irmão muito querido. Entre eles havia muita afinidade, uma amizade das mais belas que se pode construir entre as almas que se amam. Mas, certo dia, um acontecimento doloroso e inesperado. O seu irmão querido foi assassinado. Passados 8 dias do crime, o assassino se encontrava preso, foi preso em flagrante, se encontrava na cadeia pública. Dona Mirtes foi até a cadeia, pediu ao delegado que permitisse a ela fazer uma visita ao assassino de seu irmão. O delegado, desconfiado, que talvez ela pudesse ter algum surto emocional, alguma tentativa de vingança, achou melhor adiar o encontro, não autorizou. Por mais de 10 vezes ela tentou, mas o delegado negava a visita. Vencido e convencido pelas palavras de Dona Mirtes, o delegado então autorizou a visita. O delegado autorizou a visita. Colocaram uma cadeira em frente à cela do assassino. Dona Mirtes ali se sentou e ofereceu a ele o Evangelho segundo o Espiritismo. O rapaz, o assassino, aceitou. Ela puxou prosa com ele e frisou para ele: a partir de agora, você está no lugar do meu irmão. Olha o que ela falou para o assassino do irmão. A partir de agora, você estará no lugar do meu irmão. Virei lhe visitar como sua irmã, e o que você precisar, terei satisfação em lhe atender. E ela lhe explicou que não tinha por ele nenhum sentimento de vingança ou de ódio. Então assim ela procedeu. Ela o visitava, levava a ele um bolo, um doce, cigarros. O diretor da cadeia passou a admirar Dona Mirtes e tratava ela com total consideração. Então, que episódio, hein? A ponto do Chico falar: até hoje eu só conheço um caso de pessoa que exerceu o ensinamento de Jesus como ele deve ser vivenciado, interpretado. Aí o Chico completa: Emmanuel costuma nos dizer que nos mundos ou nos planos espirituais, nós estudamos seriamente a sentença ajudar a quem nos prejudicou. Olha o que eles estudam, Emmanuel falando. Estudamos com afinco esta sentença, ajudar a quem nos prejudicou. Que lição é essa, não? Ainda mais para os nossos dias, né? Que a gente assiste, né, dentro de casa mesmo, dentro do ambiente da empresa, da família. Alguém fica sabendo que fulano falou alguma coisa de ciclano, e aí vem aquela vontade de ir lá, de falar, desejos de vingança, simplesmente por palavras, né? Então nós observamos isso. Aqui, como é que nós vamos chegar a agir como Dona Mirtes, né? Então precisamos treinar nas oportunidades que nos são oferecidas dentro do lar, da empresa, na rua, né? São as oportunidades que nos são oferecidas. E, segundo a espiritualidade nos diz, qual o momento que os espíritos mais evoluídos se aproximam de nós?
Qual é o momento? Nós vamos pensar nisso. Qual é o momento que o professor se aproxima do aluno? Para ensinar? Sim, mas é o momento da prova, o momento do exame. Quase sempre, quando a gente passa a prova mais difícil da nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, os obsessores estão aqui, eles me pegaram, né? Aconteceu uma tragédia. Então é nesses momentos que os espíritos que nos assistem, os mais evoluídos, ali estão, para ver como é que a gente vai agir. Naquele momento, mas estão falando mal de mim, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu já ajudei, é o nosso testemunho, é a hora da prova. Então, quase sempre os espíritos mais evoluídos estão ali. Vamos ver agora. Se ele passar no teste final, maravilha. Se não, a gente reprova ele e volta, vamos começar tudo de novo, né? Então, nessa lição do amor, né? Então, é um exercício diário, constante para todos nós. E a gente vai entrar naquela sentença evangélica, né? De Jesus, amai os nossos inimigos. Porque a mão que nos fere, ela nos dá a oportunidade da gente resgatar o nosso passado. O espírita, a reencarnacionista, tem que ter essa visão. A mão que me fere, ela me dá a oportunidade de apagar faltas do meu passado. Ou então, me dá a oportunidade para que eu seja promovido. Como é que eu vou ser promovido sem uma prova, sem uma dificuldade grande? Eu me lembro muito bem do marido da Dona Lourdes, quem não se lembra dele, né? Que ele foi para a Segunda Guerra Mundial, né? Travou alguns combates lá, a guerra acabou, ele voltou. E voltou, né? Uma bela de uma aposentadoria. Voltou da guerra, foi promovido, né? Dona Lourdes contou, aí ele veio de lá e aí passou a receber, né, eu não sei como que é o termo, mas como se fosse uma espécie de recompensa, né? Por ele ter ido, lutado e voltou vivo. Foi até o final da vida assim, né? Receberam uma recompensa. Então, quem é que não quer ser promovido, né? Então, a mão que nos pede, a situação de dor, né? Realmente, ou não apaga a nossa falta, ou é a nossa promoção, a nossa oportunidade. Então, vamos agradecer. Muita paz a todos. Boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos numa doutrina de fé raciocinada, fé aliada à razão. E nós vemos o esforço da espiritualidade superior em nos trazer informações, orientações, não para que a gente apenas conheça mais, mas para que a gente possa realmente, como dizem os espíritos, amar a Deus, mas saber por que nós o amamos, né? Compreensão da vida. Então, essas revelações, elas normalmente não vêm claramente, né? Ela vem nas entrelinhas. E faz parte, nós somos espíritos, filhos de Deus. E faz parte é o nosso dever, né? Do nosso dever, nós buscarmos essas revelações. Nós vamos tentar aqui resumir um tanto essas informações, essas orientações, e começando aqui por essa frase no Evangelho de hoje, quando diz assim, Lázaro diz assim: para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Sufocando os germes latentes da matéria. Quer dizer que nós temos alguma coisa escondida, encoberta, que não aparece em nós espíritos, não no nosso corpo, em nós espíritos, na criação, que estão lá, mas que vêm da matéria.
Aí lembramos, né, aquelas palavras de Leon Denis, né? Leon Denis, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Isso, Emmanuel diz, sublimas no anjo. Então, para dar continuidade a esse entendimento, tentar compreender isso, nós recorremos à pergunta número 7 do livro O Consolador. Quando a pergunta é a seguinte: existe uma lei de progresso para a individuação química? Nós vamos saber o que é individuação. Eu fui no dicionário para ver, né? Ele diz aqui: individuação, processo pelo qual uma parte do todo se torna progressivamente mais distinta e independente. Aqui já temos alguma coisa, né? Então, uma parte do todo. E aí a resposta de Emmanuel, ele fala assim: na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Tudo evolui, né? As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Vamos repetir aqui, ó. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Então, aquela molécula, aquele átomo, né, houve a individuação, que se separou, né, e para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Quer dizer que nós estivemos lá, né? Nós passamos por lá. Nós estávamos lá, na matéria, lá na pedra, podemos assim dizer, né? Mas vamos ainda, para reforçar essa ideia, o que diz Calderaro no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, Estudando o Cérebro. Ele diz assim: quase é impossível determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Olha que interessante essa questão, né? Então, como que nós poderíamos compreender isso, né? Essas individuações químicas, né? Saímos de lá. Então, Deus nos criou simples, sem saber, e nos deu um instinto. Olha que interessante. Essa alma, esse espírito criado por Ele colocou em nós o instinto. Esse instinto, né, como diz aqui, para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Então, esse espírito, né, esta alma, que certamente irá percorrer nos 3 reinos, né, mineral, vegetal, animal, ele tem em si esse instinto. Mas com qual objetivo Deus colocou em nós os instintos? Para quê? Para a preservação da vida. Vamos lá no livro dos Espíritos, a gente não vai entrar nessa questão agora, mas está lá. Para preservar a vida. Então, é um mecanismo que Ele depositou em nós, colocou em nós, para a preservação da vida, para que nós pudéssemos, então, esse princípio inteligente, percorresse os 3 reinos, sempre preservando a vida, e continuasse, né? Quando alcançamos
o estágio humano, vamos dizer assim, as primeiras reencarnações humanas, continuamos com o instinto. É aqui que Lázaro diz, né? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sentimentos, tem sensações. Purificado tem sentimento. E o amor é o requinte dos sentimentos. Então, a nossa luta, a nossa viagem na vida, em toda essa trajetória, para alcançar, então, o estágio do amor. É isso que Emmanuel diz, né? E sublima no anjo, né? Então, através das nossas escolhas, através das experiências, através do entendimento, como disse Jesus, né? Como disse João Batista, eu vos batizo em água, mas virá aquele que vos batizará em fogo e Espírito Santo. Ou seja, através da dor e da relação, nós evoluímos, nós crescemos e chegamos ao estágio do amor. Mas o que ocorre quando nós alcançamos esse estágio do amor? Deus deu um instinto para a preservação da vida, mas, pelo que diz aqui Lázaro, quando nós alcançamos o estágio do amor, descemos ao circo e damos a vida, doamos a vida. Como ele diz aqui, né? Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Não é interessante essa questão? No princípio, nos deu o instinto para preservação da vida, para preservar a vida, para que pudéssemos evoluir, né? Só que esse instinto transformado, sublimado, chegamos à condição de nós nos doarmos, se for necessário, a própria vida. É o verdadeiro amor. Então, vamos parar por aqui, né? Vamos refletir sobre esses assuntos e vamos continuar os nossos estudos. Que Jesus nos abençoe. Prezados irmãos, Jesus nos ampare, nos abençoe. Acredito que ainda, isso referindo-se a mim, claro, né? Não cheguei à conclusão da bênção e da maravilha que é esse encontro. Carrara no começo falou a alegria, né? Desse momento, a alegria do Evangelho. Eu fiquei recordando dos cristãos primitivos, nessas reuniões que eles faziam, a alegria incontida no coração, revestida de coragem, pela necessidade de colocar a passagem de Jesus pela terra, nos trazendo a mensagem do amor. Indiferente, será que é esse o termo? Eu acho que não é, mas vamos colocar assim, né? Que agora não está me ocorrendo outro, dessa reunião deles, de uma felicidade incontida, mesmo tendo Roma rondando as portas dos tugúrios, eles se reuniam em nome de Jesus. Nós estávamos lendo em Paulo e Estevão uma passagem de Paulo já convertido, estava lá em Jerusalém, junto com Ananias, se preparando para uma reunião em que uma comunidade
pobre, né, simples, estava reunida num tugúrio, e ele então estava ali se dispondo a descrever a passagem de Jesus aqui na Terra. E Emmanuel descreve, né, com tanta propriedade, o lugar. Então a gente sentia até o ar, naquele momento que a gente estava ali, lendo. Então, descreve, né, aquele tugúrio, aquele lugar simples, chão batido, aquela mesa rústica, sem nada, absolutamente sem nada, aquele povo ali, simples, e ele, depois, né, de ter vivido no sinédrio, num palácio, sendo uma autoridade máxima, praticamente, dentro do judaísmo, convertido, estava ali, naquelas condições, com a roupa do corpo, naquele quadro, naquela situação, mas com um amor profundo, e descrevendo de Jesus, e encantando e emocionando aquela plateia. E Roma ali, né? Se achando que era. Então, prezados irmãos, praticamente nós estamos começando a repetir, né? Claro, nos dias atuais, essa prática que o Espiritismo trouxe para nós. Não tem ritual, sacerdócio organizado, nada. É a natureza, é o sermão da montanha. Raquel descrevendo aquela passagem de Lázaro, Jesus então ali saiu da cidade, a pé se dirigiu a outra cidade, Lázaro desencarnou, vamos dizer assim. Então vão lá, alguém, um portador, vai avisar Jesus aonde ele está. 2 dias levou para chegar. Falou, Lázaro morreu, está lá no túmulo. Aí Jesus manda o recado que ele vai. Então volta a pé também, mais 2 dias. Era assim que eles trabalhavam. Olha hoje nós, né, com essa disposição aqui, eletrônica. Então, prezados irmãos, nós temos que começar a voltar às nossas origens. Então, vejamos hoje no capítulo 11º, que Allan Kardec elaborou, né? 27 capítulos em sequência, amar o próximo como a si mesmo. Então, ele sempre trata disso, no tempo ele coloca, né, o maior mandamento. Daí, ele coloca as passagens e depois não deixa de colocar o seu comentário. Daí a César o que é de César. Como que ele, elaborando esse patrimônio da humanidade, né, para todos os tempos, que aniversariou agora no fim do mês de abril, a sua primeira edição. Depois coloca as instruções dos Espíritos. A lei de amor, Lázaro. Tem de Fénelon. Os médiuns que receberam essa mensagem. Será que a gente chegou a analisar isso só nesse capítulo? Fénelon. O amor é de essência divina. Não existe em outro lugar que não seja dentro do Espiritismo uma colocação dessa e vindo diretamente do plano espiritual para nós. Às vezes a gente passa muito rápido por cima, né? Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. A descrição de Lázaro, né?
O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Já superou o instinto, é sentimento. E os sentimentos são os instintos. No seu ponto de partida, fomos criados lá, né? Simples, como colocou Garrara, simples, ignorante, sem saber. O homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Foi Jesus o representante. Então, Jesus, proclamando lá o Sermão da Montanha, né? Chico dizia que era o livro mais importante da humanidade. Ele não foi escrito dentro de 4 paredes, foi em plena natureza. E sempre repetimos, né? E Gandhi não era espírita. Gandhi era cristão, era indiano, lá tinha a religião dele. Mas ele dizia que se todos os livros da Terra desaparecessem e ficasse só o Sermão da Montanha, nada, absolutamente nada, teria perdido. Então, prezados irmãos, vamos voltar a nos encorajar novamente, respeitando rigorosamente as disposições da lei nesse momento, mas as nossas reuniões, elas têm que voltar a ser praticada dentro das possibilidades e com mais abertura. Graças a Deus nós estamos ali no centro, uma sopa, um evangelho à tarde, aplicando o passe nas pessoas, em prece, mas nós precisamos ampliar os nossos encontros e voltar a trabalhar intensamente na prática do Espiritismo, que descreve para nós, pelo menos, 5 prioridades. Temos que praticar urgentemente a evangelização infantil. A evangelização infantil. A evangelização dos jovens. O estudo da doutrina urgentemente. Porque só o Chico trouxe mais de 500 livros. A essência dentro do Evangelho. E agora nós temos aí médiuns trazendo informações, orientações e fatos que estão se acontecendo agora, nos envolvendo para nos desviarmos e desistir da nossa tarefa santa e abençoada, que é o Evangelho. Estudo, a assistência e, por último, a mediunidade, que nós temos que estudar e pôr em prática. E estarmos aí sujeitos às interferências para que isso não seja realizado e que muitas vezes o médium sofre essa interferência e muitas vezes colocando ele numa posição de vacilação muitas vezes pelos desvios, né? Isso é natural, isso é normal, mas nós temos que estar preparados dentro da intenção de servir, que a proteção existe.
Então, prezados irmãos, o Carrara colocou a respeito do instinto, né? E nós temos aqui no capítulo 12, no item 8, que é o capítulo Amar os vossos inimigos. E Kardec coloca sobre se alguém te ferir na face direita. Então ele diz assim, em determinado trecho, o item 8 do capítulo 12, a respeito da nossa reação diante de uma situação de confronto, né? Então ele diz assim: o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza. Olha que interessante, né? Então o Carrara colocar isso, né? Então vem tudo encaixado, né? É o Evangelho. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, não foi falar, não, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas com esse guardião. Nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Prezados irmãos, estamos nas mãos com a bênção do Evangelho, e que foi traduzido pelo Espiritismo, pelo esforço e dedicação de Kardec, né? Então é sempre importante e interessante, vez por outra, nós lemos mais alguma coisa sobre o que ele realizou, o que ele precisou se defender do ataque sistemático para que ele não vencesse. E não de inimigo, hein? De espírita, que conviveu com ele lá dentro. Que alterou obras dele. Teve um rapaz lá, um senhor lá, que foi um desastre. Quando desencarnou, ficou a mulher dele, ele pintou e bordou. Chico dizia que ele foi o coveiro do espiritismo. Na França, em Paris. Então nós precisamos estar vigilantes, né? Mas dessa maneira, coloca aqui. Sem vingança. Sem vingança. Então, prezados irmãos, vamos trabalhar com afinco e agora voltando gradativamente à prática da doutrina na sua plenitude. Estamos encerrando, então, esse nosso encontro e convidando o Caetano para a prece de encerramento. Estão me ouvindo? Sim, Caetano, estamos sim. Queridos irmãos, nos preparemos então para encerramento do Evangelho da noite de hoje, levando os nossos pensamentos ao nosso querido Pai, ao nosso querido Jesus, nossa querida Mãe Santíssima, os bondosos amigos da espiritualidade, queridos mentores, que sempre se fazem presentes junto de nós nessa nossa caminhada evolutiva. Agradecemos pela visita em nossos lares, agradecemos pela fluidificação da água, agradecemos pelo passe espiritual que recebemos. Que a vossa luz, Pai, se faça presente, nos acompanhando nessa nossa jornada, que as vibrações
desse Evangelho possa alcançar a todos os nossos irmãos necessitados de toda ordem, os nossos queridos irmãos que se encontram em leitos de hospitais, asilos, casas de repouso, as nossas crianças, jovens, adolescentes, os nossos irmãos dependentes químicos, os nossos irmãos suicidas, os nossos irmãos presidiários. Que a vossa luz, Pai, se faça presente junto de todos os corações, trazendo sempre, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Agradecemos, Pai, pela assistência, rogando sempre novas oportunidades para juntos nós estarmos reunidos em torno do Evangelho, do Livro dos Espíritos, obras complementares para auxiliarmos nosso crescimento, nosso conhecimento. Que a paz de Jesus continue sempre presente nos nossos corações. Muita paz a todos. Que assim seja. Irmãos, antes de encerrar a reunião de hoje, nós voltaremos a partir de hoje à leitura das mensagens no fim da reunião. Então, hoje nós temos a mensagem da Liane, depois eu não sei se o William recebeu alguma mensagem, então vamos acompanhar a leitura. Boa noite. Meus irmãos, muita paz a todos. O Evangelho é a melhor leitura que podeis fazer. Leiam e estudem para aprimorar seus conhecimentos. Muita paz a todos, um irmão em Cristo. Irmãos, então essa é a mensagem de hoje. A gente agradece a companhia de vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa semana. Bom Dia das Mães a todos. Verdade. Feliz Dia das Mães. A todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Fiquem bem. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos, gente. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Jesus abençoe todos nós. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, Isaura. Davi. Boa noite, Doce.